Oi, gente, bom dia. Espero que esteja tudo bem com você, com a tua casa, com a tua família. E hoje eu estou fazendo meu devocional e desde a hora que eu acordei, Deus falando comigo a respeito de fé. Porque eu tenho comigo um versículo assim que me segue desde que eu me converti, que é o Salmo 37:4. Deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Uma outra versão diz: agrada-te do Senhor. Então, se agradar do Senhor é a gente ficar feliz com a vontade de Deus para a nossa vida, né? Isso que é se agradar do Senhor. Não é assim, eu vou agradar. Não, eu me agrado da vontade de Deus. Isso é agrada-te do Senhor, entendeu? Agrada-te do Senhor, agrada-te da vontade dele, fique feliz com a vontade dele, tenha prazer na vontade dele, tenha alegria em realizar o projeto, o querer dele para a tua vida, e ele satisfará aos desejos do seu coração. E eu tenho esse versículo assim como uma regra de fé para a minha vida. Porque a gente também sabe que é necessário, para agradar a Deus, que a gente tenha fé. A gente creia que o Senhor existe, que Ele é galardoador daqueles que o buscam, né? O Senhor se agradam daqueles que o temem e depositam nele a sua confiança, né? E hoje Deus me trouxe assim um versículo que está lá em Hebreus 10:38, que diz assim: mas o justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, a minha alma não se agradará dele. Você já pensou que coisa triste? Deus não se agradar de você, Deus não ter prazer mais em você. Nós temos que buscar mesmo assim a vontade, o querer de Deus, buscar o perdão de Deus para as nossas vidas todos os dias, né? Não sei se você já orou hoje, se você já disse: Senhor, perdoa meus pecados, afasta as minhas transgressões, apaga as minhas iniquidades. Perdoa meus pecados diários, perdoa minhas fraquezas. Para que você possa agradar ao Senhor, você tem que estar com o teu relacionamento com Ele bem íntimo. E se houver pecado não confessado, não tem como você agradar ao Senhor. Por quê? Porque a mão dele não está encolhida, muito pelo contrário, a mão dele está estendida sobre nós. Mas mesmo com a mão estendida, se há pecado, o pecado separa Deus de nós. Só tem uma coisa que separa Deus do homem, é o pecado. Na cruz, o Senhor Jesus, quando ele se sente desamparado, que ele fala: Pai, por que me desamparaste? Por que o Senhor me abandonou? Jesus se sentiu abandonado, desamparado lá naquela cruz. Mas por quê? Deus não havia desamparado, Deus não havia abandonado. Mas o pecado de toda a humanidade, de todas as gerações, estavam lá sobre Jesus e Deus não conseguia se manifestar a ele como aquele pai consolador naquele momento, porque o pecado fez separação. Então você vê que coisa triste, o momento que Jesus se sentiu desamparado na cruz foi por causa do meu e do seu pecado. Mas Deus nunca o desamparou, Deus nunca o abandonou. E às vezes acontece com a gente. Você fala: Deus, eu não tô conseguindo te sentir, eu não tô conseguindo, Senhor, ó Deus, chegar, né, naquele lugar que eu preciso. Eu não tô conseguindo alcançar minha vitória, minha bênção. Tem algo limitante.
tem algo que me limita, tem algo que eu tô indo e de repente para tudo. Pecado. Então nós precisamos agradar a Deus primeiramente, confessando e abandonando os nossos pecados, que a Bíblia fala assim, aquele que confessa e deixa, esse alcança a misericórdia de Deus. Olha em Hebreus, mas o justo viverá pela fé. E na fé eu sou imbatível, indestrutível. Na fé eu posso alcançar lugares que eu não alcançaria no mundo natural, de forma natural. Eu não alcançaria jamais, mas pela fé nós podemos conseguir conquistar. Nós podemos tirar aquilo que nos limita. E eu tenho muita preocupação de agradar a Deus. Embora às vezes a gente passe fases tão difíceis na nossa vida, eu estou passando uma fase meio complicadinha na minha saúde, complicada mesmo, né? Estou passando uma fase assim. Aí eu falei assim, ai Deus, agora eu creio assim que o Senhor levantou tanta gente, tem uma geração nova chegando, tem um povo chegando aí para fazer o teu querer, a tua vontade. Então eu vou ficar quietinha no meu canto, eu vou ficar aqui só com o Senhor, gente, coisa boa ficar com Deus, né? Só com Deus. Mas aí eu recebi um convite para ministrar e eu falei, Senhor, eu não vou, eu não estou bem fisicamente, não estou bem emocionalmente, eu não estou bem, eu só estou bem espiritualmente porque eu me agarro com o Senhor, eu me agarro, porque se a gente não se agarrar com Deus, acabou-se toda a nossa esperança. E fiquei pensando e falando, não, Senhor, é a vez de outras pessoas, levanta mesmo outras pessoas, e vou ficar aqui na minha oração, na minha intercessão. Aí Deus fala comigo, porque eu não sei, né? Às vezes a pessoa ouve as minhas ministrações e as pessoas acham meio complicado entender quando eu falo que Deus fala, mas Deus fala. Deus fala comigo. Daqui a pouco eu vou contar uma coisa que Deus falou comigo muitos anos atrás, e Deus falou de uma forma que eu quase desmontei no meio da rua. E Deus falou comigo assim, você não é Vasti, você é Esther. Quando eu te chamo, você só fala, eis-me aqui, vai. Você pode não estar bem, mas você não vai na tua força, você vai na minha. Você vai viver pela fé, né? Mas se você retroceder, se você parar, se você desistir, eu não vou ter mais prazer em você. Aí eu falei, pronto. Senhor, estou aqui, ó, uma pedrinha no seu estilingue, pode me soltar. Aonde o Senhor mandar eu vou, aonde o Senhor mandar eu irei. Tem uma versão do João Ferreira de Almeida que fala assim, ó, mas o meu justo, Deus falando o meu justo. Quando Deus fala o meu justo, Ele está falando para você, se você é meu, você é minha. Você não pertence a você mesmo, você é minha propriedade exclusiva. Somos nação santa, povo separado, nação santa, povo chamado, povo exclusivo, de propriedade de Deus. É isso que nós somos, propriedade. Nós somos do Senhor. E Ele fala assim, mas o meu justo, eu, você, ele viverá pela fé. Se você é justo de Deus, se você é de Deus, agora é tempo de viver pela fé. Porque a gente olha o mundo, você olha a circunstância, você olha ao teu redor e você fala, Deus, não dou conta. Ele fala, mas você não vive por aquilo que você acha que dá conta, você vive pela fé, né? Se você deposita em mim a tua confiança, se você me teme, se você quer me agradar, você não tem que parar, você tem que caminhar, vai em frente.
Eis que eu sou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Foi Jesus que falou, né? Aliás, eu acho essa uma das promessas mais maravilhosas que Jesus fez para nós, porque ele chegou para os discípulos e ele disse assim: eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou deixar o Consolador, né? Eu tenho que ir, porque se eu não for, não tem como ele vir, né? Quando eu for, ele virá. E ele vai ensinar tudo para vocês. E eis que eu vou estar contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus ainda falou assim: ide, fazei discípulo pelas nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que eu estarei contigo todos os dias. Jesus está comigo todos os dias, Jesus está contigo todos os dias. Ainda que você fale, Deus, eu não dou conta. Quem que já não falou? Você já não falou? Deus, não dou conta. Deus, muito. Deus, o peso está muito grande. Mas o Senhor fala assim: olha, lembra o peso que eu carreguei naquela cruz. Teu pecado estava lá. O meu justo, ele vai viver pela fé. Mas, Senhor, final do mês agora tem essas eleições. A gente não sabe o que vem por aí. Você é meu? Você vai viver por fé. Porque quem vive por fé sabe onde vai chegar. Eu vejo assim pela vida do apóstolo Paulo, né? Ele falava assim, ó, porque para mim o viver é Cristo, morrer é lucro. Se acontecer de entrar um regime aqui na nossa nação que venha para cima de nós para nos destruir, quando Jesus nos chamar é lucro, nós vamos ver Jesus face a face. Eu espero, oro, estou clamando ao Senhor, porque eu creio que o Brasil ele tem um chamado de Deus especial para todos os povos e nações. Então a gente crê, Senhor, se fizer desse jeito, eu acho que vai ser melhor. Mas Deus está no controle, Deus é soberano. Deus está no controle de todas as coisas. Se acontecer da forma que estamos pensando, louvado seja o nome do Senhor. Se acontecer da forma que nós não queremos, louvado seja o nome do Senhor, porque nós viveremos por fé, porque se nós retrocedermos, o Senhor não terá prazer em nós. Só para concluir, eu vou te contar para você o que é ouvir a voz de Deus. Tem gente que acha assim, o ministério dela é meio doido. Sabia? Que tem gente que acha que ela é meio doida. Ah, é profeta. Sou. Deus me levantou como profeta. Deus me levantou como profeta para as nações. Deus me levantou como profeta para minha casa, para os meus filhos, para minha família, para minha igreja. Deus me levantou como profeta, né? Quando Deus fala, eu falo. Hoje de manhã mesmo mandei uma mensagem para uma irmã e recebi um texto enorme. E a gente vê assim que era Deus mesmo, muito tempo que eu nem falava com ela, e Deus diz, fala. Mas vou te falar assim, da primeira vez que eu ouvi a voz de Deus. Eu estava numa igreja de manhã junto com a minha mãe, num congresso, e a gente subiu para descascar batata para ajudar para o almoço, enquanto teve o intervalo de culto. E eu tinha marcado de fazer um evangelismo com o pessoal da minha igreja, que seria assim, 10 horas da manhã, nós marcamos na rodoviária para fazer o evangelismo. Tudo bem. Quando eu me distraí com as irmãs, né, que está no meio do povo de Deus, é uma delícia, né? Você nem vê o tempo passar. Quando eu olhei, faltava assim, tipo 5 minutos para as 10. E aí eu cheguei para minha irmã, para a Célia, né? Ela vai assistir esse videozinho, e falei, ai Célia, me leva lá na rodoviária, eu tenho um compromisso 10 horas, e comigo compromisso, é 10, não é 10 em 1. Aí ela falou assim, eu não vou te levar não, porque daqui a pouco o grupo Ômega vai cantar, e eu quero ver eles cantar, e eu vou perder. Eu falei, tá bom. Peguei minha bolsa, falei, mãe, tô indo que eu tenho um compromisso. Saí correndo,
e a gente estava numa igreja ali no centro, e eu vim correndo, mas assim muito rápido. Aí eu vim ali pela rua do Colégio São José. Quando eu passo em frente ao Colégio São José, não tinha uma viva alma na rua, domingo, né? Tudo tranquilo, só estava eu correndo lá. Aí uma voz falou comigo assim: eu vou te dar um carro. Mas a voz falou assim dentro de mim. Eu falei, meu Deus, a minha mãe falou que eu estava lendo Bíblia demais e que a gente vai ficando com a cabeça meio fraca. Eu acho que eu estou com a cabeça meio fraca porque eu comecei a ouvir voz agora. Aí a voz falou de novo comigo: mas eu vou te dar um carro. Falou dentro de uma voz poderosa, com o som de muitas águas. Hoje eu sei. Aí eu falei, sabe o que é isso? Isso é o meu pensamento que está falando alto, porque eu estou com raiva, porque a Célia não quis me levar lá na rodoviária para eu ir para o meu evangelismo. Então eu estou externando essa raiva, dizendo que Deus vai fazer. Aí a voz disse para ele. Aí ainda pensei assim comigo: vai dar um carro como? Eu ganho um salário mínimo. Eu tenho um filho para sustentar. Eu não tenho R$1 guardado. Aonde que eu vou comprar um carro? Aí a voz me respondeu assim: eu posso todas as coisas. Quando a voz falou isso, pronto, me encheu de fé. Eu falei, pronto, ganhei um carro hoje, glória a Deus. E aí eu corri mais, cheguei no evangelismo, desci aquela escadaria da rodoviária, cheguei assim na roda das pessoas. É quando Deus fala, você fica meio doido, né? Falei, gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Deus falou para mim que vai me dar um carro. Aí todo mundo olhou para mim assim, com aquela cara assim, gente, o que ela comeu antes de dormir para chegar aqui doida desse tanto, né? Quando foi 90 dias após esse dia, eu me vi na Avenida Doutor Lisboa, com um envelope amarelo desse tamanho na mão, cheio de dinheiro. Não dá nem para entrar em contato, não dá nem para contar, né? Como é que aconteceu esse processo. Tudo certinho, bonitinho. E eu com aquele dinheiro assim, e eu falei, Deus, por que o Senhor está me dando esse dinheiro? Porque esse dinheiro é o Senhor que está me dando. O Senhor falou comigo assim, eu não falei que eu ia te dar um carro, vai lá e compra. E eu fui lá e comprei o carro, à vista. Eu lembro que a pessoa que chegou para vender o carro para mim, me mostrou, eu gostei, banco de couro, roda de liga leve, aquelas bobeiras, né? Tinha um som muito bom. Aí eu falei, quanto que é? É tanto. Aí eu falei, espera um minutinho. Aí o rapaz chegou e falou assim, onde é que você vai financiar o carro? Em qual financeira? Eu falei, vou financiar em lugar nenhum, não. Tá aqui o dinheiro e me dei a chave do carro. Deus fez. Então, eu tenho essa coisa assim de Deus falar. E Deus falou para mim essa semana, você não é Vasti, você é Esther, onde eu te mandar, vai. A hora que eu mandar abrir a boca, abro, que eu mandar falar, fala. Aí eu falei, Senhor, eu não vou recuar, porque se a sua alma não tiver prazer em mim, ninguém mais precisa ter. Se o Senhor não tiver prazer em mim, Deus, ninguém precisa ter prazer em mim. Então nós não vamos parar, eu não vou parar, você não vai parar, independente da luta, da circunstância, da provação que você esteja passando, ainda que você olhe assim ao redor ou derredor e não veja nada no que se apegar, se apegue em Deus. Deus não falha. Agrada-te do Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém?